Graça e paz, irmãos. Amém. Quero agradecer a visita dos amigos. Volte sempre, sinta-se em casa. É um privilégio, uma satisfação ter vocês aqui conosco. Irmãos, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 8 ao 10. Efésios capítulo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, à luz desse texto, eu quero ver 3 pontos com vocês aqui. Eu quero ver nesse texto qual é a base da salvação, o fundamento da salvação. Segundo ponto, qual é o instrumento de apropriação para obtermos essa salvação. E o terceiro ponto, qual é o resultado dessa salvação. Portanto, em primeiro lugar, qual é a base, qual é o fundamento que está alicerçado a salvação. Segundo ponto, qual é o meio de nós tomarmos posse dessa salvação. E em terceiro lugar, quais são os resultados dessa salvação. Antes de trabalharmos esses 3 pontos, eu quero apenas fazer uma curta e breve divisão, esboço da carta aos Efésios. Essa carta aos Efésios ela tem 3 capítulos. E uma divisão geral dela vai mostrar o seguinte: que os 3 primeiros capítulos, isto é, o capítulo 1, 2 e 3, ali o apóstolo Paulo ele está lançando as bases da doutrina. Ele está mostrando ali como nós fomos salvos. Então, no capítulo 1, 2 e 3 é a doutrina, são os fundamentos da fé cristã. No capítulo 4, 5 e 6, ou seja, a segunda divisão, ele vai mostrar como é que os salvos andam. Então, em síntese, sendo bem prático e bem direto, a primeira divisão, do capítulo 1 ao 3, o apóstolo vai mostrar como é que nós fomos salvos, mostrando como é que é a salvação, como essa salvação ocorreu em nossa vida, como foi esse ato salvífico de Deus. Então, o capítulo 1 ao 3 vai mostrar como é que nós fomos salvos. Inclusive, no capítulo 1 ele vai dizer que a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 1 ele já vai mostrar sobre isso: o Pai, o Filho e o Espírito. Já no capítulo 4 em diante, ele vai mostrar agora como é que os salvos andam, que é a segunda parte da carta. Se nos 3 primeiros capítulos ele vai mostrar como é que nós fomos salvos, nos últimos capítulos 4, 5 e 6 ele vai mostrar como os salvos andam. Ok? Então, à luz disso, nós vamos olhar os 3 pontos dessa noite. Em primeiro lugar, qual é a base da nossa salvação? Se nós perguntássemos ao apóstolo Paulo, qual é a base, qual é o fundamento da nossa salvação? Ele vai responder no início do versículo 8. Veja comigo quando ele diz assim: pois vocês são salvos pelo que, irmãos? Pela graça. Aqui ele já acabou de estabelecer o fundamento, a base, o alicerce, na qual está alicerçada a nossa salvação. Pela graça vocês são salvos.
Quanto de obras o ser humano deve ter para ser salvo? O quanto de boas obras ele deve realizar? O quão religioso ele deve ser? Porque as pessoas muitas vezes elas acham que a salvação depende dos seus esforços, depende dos seus méritos, depende de quanto de boas obras ele deve praticar para que então ele possa ser salvo. E o texto não está ensinando isso. O texto está dizendo que nós somos salvos pela graça. As pessoas têm na sua cabeça que é como se a salvação ela fosse um troféu que nós erguemos em virtude dos nossos méritos e esforços. E a Bíblia diz: não, a salvação não é uma medalha de honra ao mérito que Deus coloca no peito daquele que fez por merecer. Não, meu querido. Salvação, o texto está dizendo aqui, é que é pela graça. E a graça é um favor imerecido. É Deus fazer algo maravilhoso a quem não merece nada. E foi isso que ele fez. Dar o seu filho naquela cruz do Calvário, não para salvar pessoas boas, mas para salvar pecadores como nós. Então o texto está dizendo aqui é que é pela graça sois salvos. Essa graça aqui é a mesma coisa do que Paulo fala em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça aqui mostra que Deus ele salva pecadores sem merecer. Quer dizer que você está dizendo que as pessoas são salvas sem merecer? Não estou dizendo isso, não. É a Bíblia que está dizendo. É o apóstolo Paulo que está dizendo. É as Escrituras que dizem isso. Porque nós somos acostumados que se você fizer por onde, você merece. É assim que os pais ensinam as crianças desde cedo. Se você se comportar, se você fizer direitinho, tal, no final do dia passar no colégio, eu dou isso a você. Não é assim que funciona na Bíblia. A Bíblia, ela mostra o absurdo que é Deus salvando pecadores sem merecer. Se você quiser um exemplo prático disso, é o ladrão da cruz. Jesus morre ao lado dos ladrões. A morte de cruz era destinada apenas a delinquentes e escravos naquela sociedade ali. E Jesus, ao morrer ao lado dos ladrões, um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por que ele disse aquilo? Ele disse aquilo porque ele sabia que depois da morte ele ia para um canto, Jesus ia para outro, e ele sabia que para o lugar que ele ia sofrer. E nos últimos segundos de vida dele, quando ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, Jesus olha para o ladrão e diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a pergunta é: o que é que aquele ladrão, quais foram as boas obras que salvou aquele ladrão? Nenhuma. Aí o povo diz: era um bom ladrão. Não, que bom ladrão? Você já viu bom ladrão? Se fosse bom, não era ladrão, gente. Não era um bom ladrão. Era um bom salvador que salvou o ladrão mau arrependido. Então a verdade é que ele não fez nada. Hoje ele está lá no paraíso e ele jamais pode dizer: olha, eu estou aqui porque eu fui bonzinho, porque eu pratiquei boas obras, porque eu pertenci a uma religião. Não, ele está dizendo aqui: eu não era para estar aqui não. Eu estou aqui por causa desse Salvador maravilhoso que morreu por mim e me garantiu vida eterna. Portanto, as pessoas que acham que as obras, que os méritos, que as virtudes irão salvar, elas estão enganadas e vão descobrir tarde demais que as nossas obras diante de Deus é como um trapo de imundícia. E o texto diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E o interessante é que diz assim: e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, meu querido. Não é. Se a salvação fosse pelas obras, ela não seria dádiva, ela seria dívida. Eu pratiquei, portanto agora Deus está obrigado a me salvar. Aqui Deus, eu fiz, agora vai me salvar. E a Bíblia diz: nevo de pitibiribas, é dom de Deus. Você não chega no mercado e está lá assim: mercadoria grátis. Você vai sacar a carteira para pagar. Não, se seus neurônios estiverem em pleno funcionamento, você vai saber que gratuito, de graça, você não precisa pagar um preço.
E por que a salvação nós não precisamos nos esforçar, nós precisamos nos sacrificar? Porque todo o esforço e todo o sacrifício coube apenas a Jesus. Por isso que ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. O próprio texto diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. E é óbvio que se viesse para as obras, eu poderia me gloriar. Eu poderia dizer assim: olha, eu pratiquei, eu vou ser salvo. Tu vai para o inferno porque tu praticou, eu sou melhor do que tu, eu mereço, tu não. Mas a Bíblia diz: olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse pelas obras, nós teríamos de nos gloriar. Afinal, eu pratiquei, portanto, mereci, glórias a mim, eu sou melhor do que ele. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então está todo mundo, é tudo farinha do mesmo saco. O que faz diferença não são as nossas obras. O que faz diferença é a obra de Jesus na cruz feita em nosso lugar. E a Bíblia vai dizer que eu sou salvo, nós somos salvos, não pelas obras que nós praticamos. Nós somos salvos pela obra que Jesus praticou na cruz em nosso lugar. Nós não somos salvos pelo nosso sacrifício, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos para Jesus, nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. Essa é a questão. E aí o texto diz: mas a questão é, certo, eu entendi, a salvação é pela graça, mas como é que eu faço para receber essa graça? Aí o texto vai entrar no segundo ponto, que ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Por meio da fé. O instrumento que se apropria dessa salvação, ela é a fé. E tem muitas pessoas que acham que vão ser salvas só porque tem fé. Não, gente. A pergunta é: a salvação é por causa da fé? Não, a salvação é por causa de Jesus. Agora, a fé é a mão que eu tomo posse dessa salvação. Se eu perguntasse aqui a vocês, gente, a fé salva? A fé salva? Não, a fé não salva, quem salva é Jesus. Agora, a fé é o instrumento que recebe essa salvação. Mas fé não salva, quem salva é Jesus. O Salvador é Jesus. Agora, o meio de eu receber essa salvação, aí sim, é pela fé. A fé toma posse do que Cristo fez. E aí a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Mas não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé em Pedro, não é fé em Paulo, não é fé em Maria, em João, em quem seja. É fé em Cristo. Porque tem muita gente que tem fé na fé delas. Elas dizem assim: pensa uma pessoa que tem fé, sou eu tenho muita fé. Só que isso não significa muita coisa. Diga onde está essa sua fé, onde essa sua fé está apoiada. Porque a pessoa pode ter uma fé grande, mas está alicerçada no lugar errado. E uma fé grande alicerçada no lugar errado não leva ninguém à salvação. A pessoa pode ter uma fé grande e ir para o inferno. Porque o que vai dizer se a fé tem valor ou não é onde essa fé está depositada. Se a fé não estiver depositada em Jesus, pode ter uma fé maior do que a de Abraão, não resolve nada. Por isso que a Bíblia diz que a fé sim, a fé em Cristo. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia diz que só há um mediador entre os homens e Deus, é Jesus Cristo. Diz assim Timóteo: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, é a fé sim, mas é a fé em Cristo. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus disse. E Tiago vai dizer também que apenas uma fé em Deus, na existência de um Deus, que é isso que a nossa sociedade diz: mas Deus não é um só? Não é só um Deus? Sim, eu concordo com você, Deus é um só. A pergunta é: como é que se faz para se chegar a esse Deus? Eu estou crendo em Deus, também creio, está tudo certo? Não creio, está tudo certo não. Você crê em Deus, mas a primeira pergunta é: quem é esse Deus que você crê? Ele é o Pai de Jesus que enviou Jesus para salvar?
Porque o único Deus verdadeiro é o Deus que é o Pai de Jesus. Se o seu Deus é o Pai de Jesus que o enviou, pronto, agora a gente segue para outra conversa. Como é que você faz para se chegar a esse Deus? Você disse que você é um, e você afirmou que é o Pai de Jesus, porque se não for o Pai de Jesus, nem esse Deus existe. Ele é uma criação de sua cabeça. Só existe um Deus. É o Pai de Jesus que o enviou para morrer na cruz. Se não é, meu amigo, isso nem é Deus, é uma imaginação na tua cabeça. Se você afirma que esse Deus é o Pai de Jesus, a pergunta é: então me diga, se você diz que Deus é um só, como é que a gente faz para chegar a Ele? Já que os nossos pecados nos afastaram dele e nós somos rebeldes contra Ele. Então me diga o caminho, aí é onde a gente vai ver. É as obras, se eu for obediente, se eu fizer isso, os mandamentos. É não, meu querido. A Bíblia diz que para se chegar a esse Deus, não foi por nós que abrimos o caminho, foi Ele que abriu o caminho até nós, enviando Jesus. Então, o caminho foi aberto por Ele. Eu não me chego a Deus do meu jeito, você se chega a Deus do jeito de Deus, porque não é a casa da mãe Joana. De dizer assim, não, eu crio a minha maneira de se chegar a Deus. Deus diz, como é? Você se chega a mim do jeito que eu vou estabelecer. E Ele estabeleceu a morte do Filho dele. Portanto, nós não chegamos a Deus da maneira que a gente quer. Isso é religião. Nós não chegamos a Deus pelo caminho que Ele abriu. E a Bíblia diz, o novo vive caminho do sangue de Jesus. E por isso que quando diz, pela graça sois salvos por meio da fé, a fé em Cristo. É a fé em Cristo que salva, não é o fato de só ter fé. Até porque a fé não é um instrumento para ficar com uma finalidade em si mesmo. Não. A fé em Cristo. Só que tem pessoas que têm fé na fé deles. E fé na fé não salva nada. E ou fé em outra coisa. Até você crer na existência de um Deus não te salva. Porque Tiago vai dizer, tu credes em Deus, os demônios também creem e tremem. Esse tipo de fé, apenas no que existe um Deus, isso não salva ninguém, gente. Não salva ninguém. Eu tenho que saber que a verdadeira fé, ela só é verdadeira se o objeto dessa fé for Jesus Cristo. Porque ninguém é capaz de conhecer o Deus verdadeiro se não for por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual é um distintivo de que a fé é verdadeira? A fé cristã, a fé bíblica, a fé que salva, ela é uma fé que existem dois movimentos nela. Quais são esses dois movimentos? O primeiro é que ela deposita toda a sua confiança em Jesus. E ao mesmo tempo que ela confia em Jesus, ela rejeita todo tipo de meio e todo tipo de salvação. Ela abraça Jesus e ao mesmo tempo ela não aceita mais nada como um meio de salvação, ou até mesmo como ajuda para Jesus. De tal maneira que uma pessoa, é possível dizer que tem fé em Jesus, mas essa fé não ser verdadeira. Como é que a gente sabe que não é verdadeira? Quando ela diz, é Jesus e mais isso, é Jesus e mais aquilo. Essa fé não é verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela crê em Jesus e não crê mais em nada como meio de salvação. Aí sim é verdadeira. Porque tem muita gente que diz que crê em Jesus como Salvador, mas crê naquilo junto, crê naquilo outro, crê em uma série de coisas. A fé verdadeira, ela diz, é Jesus e mais nada. E ela não aceita algo ou alguém como outro meio de salvação. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E por isso que a Bíblia vai dizer que se nós não colocarmos a fé em Cristo, nós estamos perdidos, porque fora dele não há salvação. Mas para que eu coloque a fé em Cristo, é necessário que eu reconheça
que não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Porque se existir alguns resíduos de confiança em mim, de que eu sou o cara, de que eu posso fazer alguma coisa, eu jamais vou confiar em Jesus. Eu vou querer que Ele me ajude a me salvar, que é isso que as pessoas querem, que Jesus seja o ajudador dela, para ela conquistar a salvação. Perdido. Jesus, Ele não é um ajudador que vai te ajudar a ser salvo. Ele é o Salvador, que te resgata sem tu ter condições de ser salvo. Jesus, Ele não vai te ajudar a te salvar, Ele vai te salvar. Porque quem está morrendo afogado e não sabe nadar, ele não precisa de instruções, de um manual. Olha, bate a perna esquerda, depois tu bate a direita, depois tu bota a mão assim, tu faz assim. Não. Ele não precisa de manuais e de ordenanças para ele seguir. Ele precisa de alguém ir lá e salvá-lo. E tem muitas pessoas que estão achando que Jesus é aquele guia que vai estar dizendo o que ele deve fazer, o que fazer, para que ele consiga a salvação. Vai ser perdido. Jesus é o Salvador que chega lá e resgata aquela pessoa e tira e estava morrendo. E ele faz respiração boca a boca para salvá-la. Ele não é aquele que diz, sim, siga por aqui, não faça isso, vá direitinho, vá nadando, você vai ser salvo. Não. Ele não é o ajudador da salvação, ele é o Salvador. Por isso que a Bíblia diz que a fé em Cristo. E o resto, aí ele continua, versos 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. Você salvo pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras, irmãos. As pessoas hoje dizem assim, se eu merecer, Deus me bota em um bom lugar. Meu querido, diga isso não, porque se ele botar no lugar que a gente merece, ele vai estar com inferno, porque a gente só merece o inferno. E o interessante é que se as obras salvam, para que Jesus morreu na cruz? Gente, Jesus morreu na cruz porque as nossas obras são inúteis para nos salvar. Porque se as nossas obras fossem capazes de nos salvar, Deus teria poupado a morte do Filho dele e dizia assim, salve-se quem puder. Quem puder, aí eu vejo o final. E as pessoas ainda têm essa noção de que eu vou praticando boas obras e que no final, do juízo final, vai ter duas balanças. Vai botar as coisas ruins, as coisas boas, aí a balança vai pensar na conta das coisas boas, pronto, eles capaz. A tua somatória de boas obras ultrapassou as coisas ruins. Fosse salvo. Não, gente, pelo amor de Deus. Chegaram em Jesus e disseram assim, mestre, quais são as obras de Deus para executarmos? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que crê naquele que ele viu. É uma obra, é a obra de Deus, Jesus. E aí o versos 10 vai dizer o resultado dessa salvação. Diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. As pessoas pensam que a salvação, que a graça é resultado das obras. Não, gente. As obras é resultado da graça. Quem está em Cristo, quem recebe uma nova natureza, Deus muda o coração dela e ela se torna uma nova criatura. E por ela estar em Cristo, Cristo é que vai mudar. Não é que o texto está dizendo aqui que é fé e mais obras. Não é isso não, é que a verdadeira fé em Cristo ela produz obra. É só isso que ele está dizendo. Está dizendo que aquela pessoa que foi alcançada, que foi salva, por Deus estar morando dentro dela, ela agora vai produzir frutos. Não é que ela vai ter que mudar, é que Deus a muda. Deus muda aqueles a que ele salva. Deus, por habitar naquelas pessoas vão poder produzir frutos. Porque Jesus é a videira. E ele diz, vós sois os ramos. E aquele que está nele produz fruto. É o próprio Deus agindo no coração do pecador, mudando as suas disposições íntimas, que faz com que ele produza fruto. Mas esse fruto não vai salvá-lo não. Esse fruto só mostra que ele é salvo. Entendeu? O fruto apenas denuncia
que tipo de árvore é. Então, na verdade, as boas obras, ela não é a causa da salvação, ela é um resultado de quem foi salvo. Jesus disse que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Gente, eu estava aqui certo para pregar hoje, e imagino que começou o culto, Rani abriu o culto, Romenilson fez os louvores com Fernanda, e cadê Rafael? Eu não tivesse chegado, e desse 9 horas, quando estivesse encerrando o culto, eu chegasse aqui e dissesse: eita gente, eu vou trazer a palavra agora, já perto de encerrar lá, porque, mas rapaz, quem atrás foi esse? Eu disse: não, foi que eu vim ali na pista e infelizmente o pneu do carro furou, e eu fui consertar o pneu, e na hora que eu estava consertando o pneu, o parafuso rolou assim para a BR, e eu fui pegar e vi um caminhão a 150 km por hora carregado de cimento, bateu em mim, mas eu estou aqui, graças a Deus, vou começar o culto. O que é que vocês acharam de uma história dessa? Das duas umas, ou mentiroso ou doido, porque ninguém bate num caminhão carregado de cimento a 150 km por hora e fica do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, gente: Jesus é mais poderoso do que um caminhão carregado de cimento a 150 km por hora. Quem ele encontra não fica do mesmo jeito. Portanto, quando o texto diz que as boas obras para que nós praticamos, é porque quem é encontrado por Jesus, quem o caminhão da graça passou por cima, ele não fica da mesma maneira. E as obras não é para ser salvo, as obras é porque ele já é o salvo. Portanto, as obras é apenas consequência dessa salvação, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, para resumir esses 3 versos que nós lemos, nós podemos sintetizar da seguinte forma: nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. A graça é a causa da salvação, a fé é o instrumento que se apropria dessa salvação, e as boas obras é o resultado da salvação. Que Deus abençoe a todos vocês todos.